Voltamos com o programa Despertar da Consciência. O tema de hoje é Deus e a Criação. Sebastião, nós estávamos falando aí da pirâmide alimentar. Ela precisa ser repensada? Precisamos reconstruir essa pirâmide? Vamos colocar dessa forma. Nós estávamos falando do alimento, que tudo está em tudo, e precisamos repensar a chamada pirâmide alimentar. Na realidade, quando temos consciência, não precisamos comer de tudo, ou como se fôssemos obrigados a comer tudo de uma vez. Se eu souber me comportar na hora da alimentação, eu posso alimentar do mínimo e fazer o máximo. Eu posso comer uma simples batatinha e ter nela todos os ingredientes, como nós falamos. Vai depender do respeito que eu tenho para com a vida que está sintetizada naquela batatinha. Até porque os mesmos átomos, segundo Allan Kardec na obra A Gênese, na lição A Gênese Orgânica, os mesmos átomos, os 4 básicos, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio e o carbono, basicamente eles formam todas as coisas do reino mineral, vegetal, animal e etc. Então, se eu souber extrair das essências dos alimentos esta matéria-prima, e eu posso enriquecê-los com o meu modo de pensar, porque quando eu penso, eu crio elementos subatômicos. Então, linhas de forças, princípios subatômicos, átomos, moléculas, a nível de pensamento, ou em si falando do pensamento em si. Então, quando eu penso, eu crio esses elementos e eu enriqueço o meu modo de pensar e começo a interagir com o alimento, que pode ser um simples chuchu, que falam erroneamente que ele tem basicamente 3 vitaminas, não é isso? A, B e C, não é isso? Exato. Água, bagaço e casca. Só que isso é uma inverdade. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. O que são esses princípios subatômicos? Vamos colocar bem devagar e bem compassado. Quando eu penso, eu estou expressando parte da minha essência consciencial. Quando ela atinge o laboratório mental, ela se transforma em energia ou em fluidos. Estes fluidos ou matéria mental vai gerar o que nós chamamos de linhas de forças, ou os bósons de Higgs, os leptons, os quarks, os bários, os mesons. Esse é o mundo subatômico, as partículas subatômicas, as partículas que constroem os nêutrons, os prótons, os elétrons. Tudo isso nós podemos criar com um modo de pensar. E tudo isso existe também ali no alimento. Só que eu posso enriquecer os alimentos com a minha maneira de pensar, de sentir. A gratidão, por exemplo, a alegria, a esperança, fortalece o meu sistema imunológico em 300 mil vezes. Se fortalece o meu sistema imunológico, que é psico, neuro, endócrino, imunológico, eu posso também enriquecer um alimento, como isso já foi provado com crianças de 4 anos de idade. Então, dependendo de como eu estou conduzindo o meu pensamento naquele instante, se eu estou ali, porque muitas pessoas, como nós falamos em programas passados, principalmente no programa passado, ele está ali, o corpo, mas a mente está em outro lugar. Ou está almoçando, atendendo o celular, almoçando e pensando na empresa, almoçando e pensando... E eu preciso estar ali. Então, discípulos do Buda e outro mestre se encontraram. E os do outro mestre perguntaram: o que o seu mestre ensina para vocês? Ele ensina que quando a gente anda, a gente anda. Quando a gente dorme, a gente dorme. Quando a gente come, a gente come. Mas só isso? Porque isso se eu estou comendo, eu preciso estar ali. Exatamente. E no capítulo 10º do livro nós colocamos o diálogo com o alimento, apresentar para o alimento a minha proposta. Aquele momento é um momento entre mim e o alimento, ou entre eu e o alimento somente. Eu não tenho que estar trazendo outras situações, porque eu preciso orientar a alimentação para que ela faça o seu papel dentro do meu organismo. E eu preciso apresentar para ela o processo ou o propósito, ou até o programa de carreira, o que ela vai se transformar em se tratando do meu organismo em si. O senhor comentou que no programa anterior que o alimento ele passa por diversas mãos. Quando eu vou cozinhar eu vou fazer uma massa, um molho de tomate, eu posso... Eu não sei se a palavra correta é alterar a propriedade, as vitaminas desse tomate, através do meu pensamento, da energia que eu estou colocando ali durante esse processo de cozinhar, de fazer o molho.
Isso já tinha sido detectado por Allan Kardec, que estudou o magnetismo por mais de 30 anos e provou isso, né, por meio das experimentações práticas. Nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. Você interfere na estrutura do alimento só de pensar nele lá na roça, ou lá na feira, ou lá no supermercado, onde você for comprar. Você já está interferindo. E na hora da manipulação, mais ainda, segundo os engenheiros de alimentos na atualidade. E a tal ponto de quem comer o alimento que você confeccionou, você altera a estrutura do DNA de quem come. Então a coisa é muito séria e muito fantástica ao mesmo tempo. E mais uma vez, a verdade fundamental da proposta de Hipócrates se torna, em nosso contexto, realidade. Que seu alimento seja o seu único medicamento. Então, se soubermos nos comportar na hora da confecção, mesmo do plantio, do transporte, em qualquer contato que tivermos com o alimento, nós alteramos a sua estrutura para melhor, se o comportamento for harmonioso, ou para pior, a depender de como nos portamos. Por isso que é importante também depositar amor, até mesmo quando está cozinhando, né? Ali Cozinhar com amor. É o que faz a diferença ali, o amor com que fazemos. Por isso que lembramos de Emmanuel sempre, que ele recomenda não fazer somente o que gostamos, mas principalmente gostar do que fazemos. Então, se é preciso cozinhar para quem às vezes tem dificuldade, que eu prefiro falar, eu tenho dificuldade, né? Eu não gosto. Eu tenho dificuldade com jiló. Vamos supor que alguém diga assim, eu não tenho. Então, eu adoro jiló. Mas tem alguém que fala que a odeia. É verdade. Eu odeio. Como? Odiar por quê? O que ele te fez? Então eu tenho dificuldade, talvez o meu organismo não necessite, ou talvez eu não tenha mão de obra especializada para lidar com esses elementos. Mas falar que odeio ou não gosta é muito pesado. Então eu posso aprender a fazer, a amar o que faço, se necessitar aprender as experiências, porque o ser, como já dizia Pitágoras, ser feliz é ser autossuficiente, não ser peso para ninguém ou conseguir gerir a própria vida. Se for preciso fritar um ovo, fazer uma salada, um molho de tomate, alguma coisa, eu sei me virar na melhor maneira possível, sem prejudicar quem quer que seja. E falar dessa forma, assim, principalmente se a gente não conhece o alimento, aí não pode mesmo, né? Porque se você nunca provou, como é que você vai poder dizer se gosta ou não do jiló, se você não provou, não conhece o sabor, né? Exato. E tem pessoas que vai na onda, porque o outro fala que não gosta, que não presta, que é isso ou que é aquilo, ele acaba não comendo e perde um tempão. Por exemplo, tem pessoas com dificuldades com a cebola. E ela é riquíssima e belíssima para quem tem problemas circulatórios. E várias outras facetas, né, que nós poderíamos citar, vários alimentos que são verdadeiros medicamentos. Até porque todos os alimentos são medicamentos, vai depender do nosso comportamento em si. Sr. Sebastião, então, tem como se fazer uma síntese desse tema, já que a gente falou de alimentação, do comportamento humano, as reações que o nosso comportamento causa no planeta? Fazer uma síntese sobre Deus, sobre a criação do planeta, o nosso comportamento? Então, eu poderia dizer rapidamente, até porque no próximo programa que nós vamos falar o que é Deus, nós vamos estender mais o assunto, dizendo mais ou menos assim. Em nós, a consciência é a síntese, o Deus. Então, vamos falar assim, a fonte geratriz. Quando ela se expressa, a mente é uma emanação dessa própria consciência, uma extensão, como se ela se expandisse. O perispírito é uma emanação da mente, uma exteriorização da mesma. E o corpo físico, uma materialização do universo perispiritual. Por isso, a necessidade de cuidar de tudo isso ao mesmo tempo. E a nossa interação com o meio é uma coisa inquestionável. Não tem como expressar o mais discreto pensamento sem interagir com o ambiente externo. Agora, a nível do arquiteto cósmico, tudo que existe, existe nele, como nós vamos ver no próximo programa. Agora, só não acontece uma das coisas, porque ele não tem como ele relacionar-se com o meio externo, porque tudo que existe é ele. Nós estamos nessa espaçonave onde tem incontáveis seres para que nós possamos interagir. O assunto está ótimo, mas a gente precisa continuar no próximo programa. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande e-mail para despertar
tvmundomaior.com.br. Acesse também o site do Sebastião, que é sebastiãocamargo.com.br. Clube Amigos da Boa Nova, qual o telefone, Sebastião? 0800 12 18 38. E para quem perdeu os programas anteriores ou quer acessar este na sequência, pode também teclar www.tvmundomaior.com.br e ir para a galeria offline. Tanto no nosso site tem os atalhos, tem lá programas da TV, que ele pode entrar no nosso site e vir para a galeria da TV, ou para a galeria da Rede Boa Nova de Rádio. Então não esquecer desse detalhe, porque tem muitas pessoas que às vezes os horários não batem e eles acessam depois. Isso é muito importante lembrá-los. Tá ótimo, Sebastião, muito obrigada. Muito obrigada a você aí de casa. Acesse o nosso programa e até o próximo. Obrigada.